conosco. No momento de muita adversidade, no momento de calamidade, Deus tem nos surpreendido. Algumas semanas atrás eu ministrei sobre restituição de Deus, e nós temos relatos de pessoas que estão nos mandando áudio e mensagens dizendo que Deus, pessoas que não eram cristãs, que não conheciam Jesus, que estão sendo surpreendidas de tal maneira pela restituição de Deus e dizendo: pastor, a palavra se cumpriu na minha vida literalmente. Eu quero dizer para vocês que a palavra é poderosa e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós cremos nos decretos liberados no altar do Senhor e na palavra de Deus, esses decretos, essas palavras começam a entrar em ação em nossas vidas. Por isso eu quero agradecer ao Senhor e honrar o nome dEle por toda a sorte de provisão que Deus tem trazido a nós e através de nós para muitas vidas. Quem aqui foi afetado pela enchente? Levanta a mão. Deus tem te surpreendido? Amém. Mas eu reforço, é só o começo. Ele irá fazer muito mais. Porém, nós temos que manter a nossa mente, a nossa atitude de fé, o nosso coração conectado com Ele, porque a fé vem pelo ouvir. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. A fé vem pela pregação do Evangelho. A palavra é que desperta a fé em nós. E sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé também é impossível nós alcançarmos as suas promessas. Então é importantíssimo nós termos a nossa fé ativada. Não é uma fé que nós temos somente para salvação e vida eterna, mas é uma fé ativada para vivermos debaixo dessa fé no nosso cotidiano. Nós temos sido desafiados em nossa fé. Essa situação toda que ocorreu desafiou as nossas vidas. Tem desafiado o nosso coração, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e também a nossa vida material. Tudo foi desafiado, tudo foi colocado em xeque nesse momento. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que a palavra do Senhor não mudou. Pode passar céus e terra, mas as palavras dele jamais vão passar. Por isso você pode ter fé e continuar crendo no Senhor Jesus. Quando nós estamos debaixo desse desafio, parece que o barco balança, parece que por alguns momentos a gente fica assim: mas será? Será que Deus vai fazer mesmo? Eu quero ler com você Mateus capítulo 7, versículo 24. E aqui fala de dois fundamentos. Jesus falando aqui no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Olha que palavra oportuna, né? O capricho do texto. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus fala sobre isso, ele está comparando a nossa estrutura de fé, o nosso fundamento de fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam. Um firme fundamento significa uma certeza. Assim como uma casa precisa de um firme fundamento, nós também precisamos ter uma solidificação firme. Precisamos estar fundamentados em nossa fé.
Mas ele compara, então, ao homem que tinha uma casa construída de maneira leviana, que estava somente sobre areia, e essa casa não tinha estrutura para aguentar uma adversidade da natureza, uma catástrofe, o rio transbordando, ou uma forte chuva, ou um forte vento. Essa casa não tinha estrutura. E o que acontece? A casa entra em grande ruína. E Jesus compara esse homem com um homem que tem na sua essência, na sua construção de fé, uma fragilidade. Diga, fragilidade. Porque muitas vezes a sua fé pode estar fundamentada em coisa que se vê, em coisa que se percebe dentro de uma percepção humana, porém não está fundamentada no firme fundamento que é a palavra de Deus. E aí quando vem a adversidade, a pessoa entra em abalo emocional, abalo espiritual. Então Jesus estava dizendo, olha, se você conseguir ouvir as minhas palavras e colocar essas palavras em prática, significa que a tua fé está ativada e você vai passar por angústias, vai passar por situações adversas, mas você vai subsistir. Então, a nossa fé, ela é confirmada quando nós obedecemos a palavra. Veja bem, a nossa fé, ela é confirmada, podemos dizer que realmente cremos, quando nos movemos debaixo de uma palavra liberada em nossa direção. Agora, quando nós estamos parados, quando nós estamos com uma fé passiva, sem ação, sem obras, sem colocar em prática, sem profetizar, sem professar o milagre, sem declarar o milagre. Temos uma fé que é só teoria. Quando vem uma circunstância dessa, a casa vai abaixo mesmo. E aí muitos nesse momento ficam pensando assim, mas por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais se abalam e permanecem para sempre. É esse nível de fé que vai te resguardar de situações e calamidades como esta qual nós estamos vivendo. Não estou dizendo que é bom passar por isso, mas a questão não é o que passamos, é como nós gerenciamos, porque nesse mundo nós passaremos por situações assim. Essa igreja passou por um momento de calamidade. No ano passado, não lembro o mês agora, quem lembra? Outubro? Novembro? Dezembro? Janeiro? Outubro? Setembro? Não importa o mês. Nós passamos uma calamidade. Eu lembro que nós fechamos a igreja aqui na véspera de um grande feriadão, incomum. Na quarta-feira, depois do expediente, a igreja fechou. Aí quinta era feriado, sexta a Marina fez feriadão, né Marina? Se tu tivesse vindo trabalhar. E aí, ficou de quarta de noite, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã nós chegamos para o ensaio, bem felizes, né? Hoje tem culto. E aí, meu irmão, nós entramos aqui. A Rose foi a primeira a entrar aqui em cima, né? Cadê a Rose? A Rose, lembra, Rose? A Rose foi a primeira a entrar. Nós entramos todo mundo, chegamos lá na sala, lá embaixo. Ué, estranha essa poça d'água aqui. Alguém derramou alguma coisa aqui, né? Aí a Rose subiu e desceu aos gritos, pastor, 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 a igreja está toda inundada. Esse chão aqui era um rio, estava todo inundado.
entrou água aqui embaixo. Ali daquele lado, inundou tudo. O terceiro andar estragou todo o piso, estragou móveis, estragou cadeiras, inchou tudo, mesas de criança, foi um estrago. Daí a água não se bastou lá em cima, ela começou a descer pela laje e ela fez um rio em cima do gesso desse piso aqui. Resumo da ópera, caiu todo o gesso, né? O gesso não aguentou o peso da água, estragou tudo. Até hoje eu não tenho mais gabinete, meu gabinete foi pro saco, né? Estragou tudo. O gabinete da pastora parece que foi restaurado agora. Estragou o espaço cultural ali, os móveis. Lá na frente também pegou em muita coisa. Os banheiros, caiu tudo. Foi um desastre. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Jamais se abalam e permanecem para sempre. Aí eu pergunto para vocês, passou? Subsistimos? Sim. Já temos tudo de volta? Ainda não, mas teremos muito melhor. Aquilo que nós reconstruímos já está melhor do que era antes. E continuaremos reconstruindo. Então, nós sabemos que nessa terra vão ter momentos que vão confrontar a nossa fé. E é o próprio Espírito nos dizendo, você confia ou não confia no Senhor? Você confia nas coisas ou confia na palavra dele? Eu imagino que deve ser uma experiência terrível perder a sua casa. E tem pessoas que de fato perderam a casa, a água levou a casa embora. Tem pessoas que perderam literalmente a casa. Tem pessoas que perderam a porta da casa. Eu fiquei sabendo que a Liz me falou de uma família que não voltou para casa porque a água levou a porta da casa. E aí nós já arranjamos a porta, tá, Liz? Amanhã ela vai estar aqui, tá? Uma porta para poder fechar a casa para a família entrar de volta. Olha que situação. Tem gente que perdeu todos os móveis. Mas tem gente que já recuperou tudo e muito mais. Porque o milagre sobejou. Então Deus não é exagerado. Deus é abundante. E Ele vai abundar na tua vida. Essa é a superabundante graça de Deus na tua vida. Nada vai te faltar, meu irmão. Nada vai te faltar. Deus não está prometendo facilidade, tempos de facilidade. Mas Ele está prometendo na sua palavra que Ele vai te fortalecer e você vai vencer mais essa, pela fé. Se a tua fé está sendo provada nesse momento, querido, deixa eu te dizer. Deus não quer aliviar o teu lado, Ele quer te fortalecer. E aí o teu lado vai ficar mais fraco. Entendeu? A tua adversidade vai enfraquecer porque você vai ficar mais forte diante dela. E cada vez que nós passamos por episódios assim, nós ficamos mais fortes. Amém, queridos? Então, hoje também eu quero fazer aqui um adendo à minha palavra de hoje. Hoje é celebrado Shavuot. Quem sabe o que é? Pentecostes. Festa de Pentecostes. Nesse momento eu quero dizer para vocês que nós estamos, até em função desse momento, assim, um pouco sem condições de realizar uma grande festa. Mas eu quero pelo menos mencionar hoje, essa data importantíssima, no calendário bíblico, que é a data de Pentecostes. Ela tem dois significados. No sentido judaico, tem o significado da entrega da Torá para Moisés no Sinai. E no sentido cristão, é a descida do Espírito Santo sobre a terra. Porém, tanto a Torá, lá no Sinai, como o Espírito Santo sobre a terra, os dois vêm para manifestar a palavra de Deus, ou seja, o Filho sobre a terra, para manifestar o Verbo sobre a terra. Então, essa palavra que eu estou trazendo hoje tem tudo a ver com Pentecostes, porque nós estamos aqui sabendo que o nosso fundamento é Jesus, Ele é a rocha. E a palavra que nós lemos, ele diz, olha, você tem que edificar a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é o fundamento, é o firme fundamento.
que é nós ouvirmos a palavra e colocarmos em prática, porque cremos nela, vivemos ela, andamos por ela. Então, ali no versículo 24 de Mateus 7, diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, há uma decisão nossa de ouvir e praticar os fundamentos, os ensinamentos de Jesus, porque Ele é a rocha, e essa é a escolha desse terreno sólido para que nós possamos viver sobre a terra. Não pensem que isso que aconteceu dessa vez nunca mais vai acontecer. Aliás, não é a primeira e não é a última também. Eu não estou profetizando. Pode ser dessa forma ou pode ser de outras. Nós seremos provados pelo Senhor de tempos em tempos. E o Senhor permitirá que a igreja seja provada. Por quê? Porque a igreja, ela precisa crescer. E ninguém cresce no meio da facilidade. A facilidade atrasa as pessoas. A dificuldade te joga na maturidade. Quanto mais nós queremos vida fácil, mais nós ficamos limitados no entendimento. Quanto mais nós queremos vida fácil, mais nós queremos não depender de Deus, queremos ser independentes. Agora, a dificuldade Deus permite para que nós cresçamos e amadureçamos, porque a facilidade só te leva ao comodismo. E o comodismo, a zona de conforto, te faz mais pobre, te faz mais limitado, te faz mais... Tem uma palavra que eu não quero usar. Mas a dificuldade nos impulsiona para o crescimento. Quantas pessoas eu vi que cresceram a partir da dor, a partir de uma dor, de ter que encarar os fatos. Então, de tempos em tempos, Deus permite que alguma coisa doa em nossa vida, para que a gente saia da zona de conforto e pare de depender das coisas, pare de depender das estruturas da terra e nos coloque de novo na posição de depender dEle. Se há uma obsessão da parte de Deus, é dele ser crido. Deus te leva para um lugar onde você precise crer nele. Você está entendendo isso? Vou repetir. Deus nos leva sempre para um lugar que a gente precisa depender dele e crer nele. Senão a gente vira como aquele homem que Jesus falou. Olha, já juntei em celeiros. O que eu vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores. E direi para a minha alma, olha a petulância do homem, direi para a minha alma, agora come e bebe, fica feliz por anos, que a minha alma se farte, porque agora eu já tenho suficiência para muitos anos. O que Deus fala, o que Jesus falou? Ó, louco, nessa noite pedirão a tua alma. Então, na verdade, Deus nunca vai permitir que a gente fique na posição desse homem. Ele sempre vai permitir que dificuldades hajam em nossas vidas, para que realmente a gente continue crescendo espiritualmente. Para que realmente a gente continue crescendo como filho. Porque Deus corrige a todo aquele que Ele recebe como filho. Amém? Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: e assim a fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. Então essa fé vem pelo ouvir, vem pela pregação e por ouvir a palavra de Cristo. O primeiro passo para nós desenvolvermos fé é ouvir a palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um adendo. Tem muita gente pregando um monte de coisa aí que não é a palavra de Deus. Tem muita gente na internet, e não só na internet, em igrejas, pregando muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É como se fosse um culto sem Deus. Um culto sem Bíblia é um culto sem Jesus, meu irmão. Um culto sem Bíblia é um culto ao homem, e não um culto a Deus. Então, quando nós
pregamos a palavra de Deus, nós temos que sempre recorrer ao fundamento. Porque a fé vem pelo ouvir, não de uma boa história. A fé vem pelo ouvir, não de uma palavra persuasiva. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos ativando fé em nossas vidas. Você quer ter mais fé? Ouça mais a palavra de Deus. Você quer ter mais fé? Leia mais a Bíblia. Você quer ter mais fé? Relacione-se mais com Deus. Você quer ter mais fé? Procure sempre voltar para o fundamento. Ontem eu e minha filha, nós estávamos treinando ali, né, que ela está dirigindo, enfim, né, estava fazendo um treinamentozinho na lomba. Aí teve uma hora, aí ela fez tudo certo, né, arrancar o carro na lomba é difícil, tem que puxar o freio de mão, você sabe, né, aí segurar na caixa, baixar o freio de mão. Alguém sabe fazer isso? Mais ou menos, né? Difícil, né? Para quem está começando é difícil. Aí foi feito um treinamento ali, né? Mas teve uma hora que ela entrou numa lomba lá num condomínio onde nós temos um terreno, numa lomba muito íngreme. E aí o carro andou para trás e ela não conseguia sair dali, ela me ligou, porque eu deixei ela dando umas voltas, né? Aí ela me ligou, pai, não consigo sair. Aí eu cheguei lá, eu poderia ter tirado o carro do lugar. Mas eu cheguei lá e eu disse para ela, filha, olha só, quando a gente não sabe o que fazer, a gente revisita o fundamento. Lembra que eu te falei isso? Quando a gente empacou e não sabe o que fazer, a gente revisita o fundamento. Qual é o fundamento? Segura, engata, né? Segura na caixa e arranca. Saiu. Então, quando você estiver empacado em alguma coisa, sabe o que você deve fazer? Revisita o fundamento. Nós precisamos, de vez em vez, revisitar os fundamentos, porque a nossa cabeça, ela pode se avoar com esse mundo, ela pode ficar numa percepção e numa perspectiva humana, humanista, buscando o próprio interesse. Mas aí, quando nós queremos voltar a desenvolver em Deus, revisitamos o fundamento. E esse fundamento é a palavra, que é Cristo. Amém? Então a fé vem pelo ouvir. Você está desafiado a ler a Bíblia diariamente, meu irmão. Ok? A continuar a ler. Eu sei que nesse tempo muitos pararam de ler a Bíblia. Volte a ler, volte a fazer devocional, volte a orar. Não deixe as situações externas destruírem a tua vida interior. A Bíblia diz que o homem interior se renova de dia em dia. Então não deixe as situações externas destruírem o teu homem interior, mas renove ele na presença de Deus diariamente. Em Tiago 1:22 fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sempre que eu li esse texto, eu dei ênfase na continuação, né? O homem que é ouvinte negligente, operoso praticante, né? Mas aqui eu quero me restringir somente a esse versículo, que diz: meu irmão, se você não coloca em prática, você está se auto-enganando. Você está se auto-enganando, é um auto-engano. Se você ouve a palavra e não coloca em prática, você está enganando a você mesmo. É o que o Tiago está dizendo aqui. Quando nós colocamos em prática, nós estamos vivendo a verdade. Agora, a pior mentira é aquela que a gente aceita para nós mesmos. Que nós não estamos vivendo na verdade. Que nós parecemos para nós mesmos, porque temos algumas práticas que indicam que nós somos alguma coisa. Mas, na verdade, aquilo que é fundamento, nos distanciamos e não praticamos. Então, Tiago está dizendo, olha, se você ouve a palavra e não coloca em prática, você está se enganando. Não adianta se tornar um religioso e achar que você vai viver a vida de filho. Não adianta se tornar um religioso e achar que você vai viver a vida abundante que Jesus tem para a tua vida.
quando eu falo que Deus vai criar dificuldades para que nós cresçamos, não é que nós não teremos êxito na terra. Teremos sim, mas sempre teremos desafios, é isso que eu quero dizer. E muitas vezes quando a nossa mente está distanciada, o desafio é maior. Quando nós estamos buscando qualquer outra coisa na terra que não o reino, o desafio vai ser maior. Porque ele disse, busca primeiro o reino. Ah, pastor, mas isso, busca o reino. Ah, mas aquele outro, busca o reino. Então tá, então o desafio vai ter que ser maior. Vou precisar reunir tua mente com a minha de novo. Mas Deus tem prazer em dar as boas dádivas para os seus filhos. Ele tem prazer em suprir todas as coisas. Mas Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar do jeito que você está e nem no caminho que você poderia estar indo. Ele vai sempre te puxar para perto, de alguma maneira. Então, ainda no 25 fala assim, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, o alicerce é a rocha. Jesus é a rocha eterna. Ele é o firme fundamento. E nós não podemos tirar os nossos pés dele. Nós não podemos tirar a nossa vida desse fundamento. Temos que estar firmes e inabaláveis para viver, principalmente no tempo de dificuldade. Então, pessoas que têm conseguido manter a sua fé sólida nesse tempo, têm tido mais êxito. Isso é uma realidade. Inclusive, pessoas que estão iniciando na fé nesse tempo, têm tido mais êxito, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Agora, no 26 e 27, para terminar, diz assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo sua grande ruína. E essa é a consequência de nós não estarmos com a nossa vida fundamentada no Senhor. Quando vem a dificuldade, a nossa vida interior desmorona. Quando vem a dificuldade, a nossa casa interior, ela cai, ela vai à ruína. Então, nós precisamos ter esse fundamento espiritual sólido. E esse momento é um momento de reavaliação da nossa base, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos crendo. Você está crendo que realmente Deus vai fazer algo maior? Você está crendo que Deus vai fazer algo melhor, que não vai ser nem igual, vai ser melhor? Você realmente está crendo nisso? Baseado no quê? Qual é a base para você crer isso? É uma música? É uma música que faz você crer nisso? Eu sei que a música é uma das maneiras proféticas mais lindas de liberarmos o mundo espiritual. Ou liberarmos uma palavra no mundo espiritual. Agora, o que nos faz crer que realmente não vai ser nem igual e nem pior, vai ser melhor? É o conhecimento do fundamento em nossas vidas. Então, quando eu conheço o Senhor, eu me relaciono com Ele, eu tenho a convicção e a fé de que realmente, ao cantar isso, eu estou dizendo uma verdade. E não estou lançando uma palavra ao vento. Estou declarando uma verdade porque cremos que o Deus que nós conhecemos, Ele age dessa forma. E por eu crer nisso, por eu ter fé nisso, eu libero uma palavra dessas no mundo espiritual. Amém, igreja? Você crê nisso? Amém? Então, nessa noite eu quero te desafiar a você revisitar o teu coração. Qual é o fundamento que está nele? Como você está encarando esse tempo? Qual fundamento você tem apoiado a sua construção? Quando a Bíblia fala do homem, a Bíblia fala de uma edificação.
uma edificação de quem é edificado na rocha. Mas qual é a edificação que nós estamos edificando? Como está o teu coração? Eu quero que você feche seus olhos agora. Faça uma análise no seu interior nessa hora. Essa palavra que eu trago aqui não é para julgar ninguém, amados. É uma palavra para te despertar para aquilo que o próprio mestre ensinou. Essa palavra que eu trago aqui não é para confrontar ninguém. Mas é para nós entendermos o que Jesus falou. Porque as catástrofes, as enchentes, nós já estamos vivendo. Mas Ele quer agora trabalhar o teu interior. E a tua vitória não é só material, gente. Não é só bens materiais. A nossa vitória não é só a restauração da casa material. A tua vitória não é só ter uma geladeira nova, um fogão novo, uma cama. Isso faz parte. E nós como igreja estamos trabalhando nisso, para te ajudar. Existe toda uma comunidade aqui de voluntários, de até pessoas que nem fazem parte da igreja. E alguns até que nem cristãos são ainda, mas estão ficando. Estamos trabalhando para ajudar muitas pessoas, na parte material, no alimento físico. Mas Deus tem um alimento espiritual, e esse não pode ser negligenciado também. Porque não adianta nós termos um fogão, uma geladeira, uma casa bem arrumada, cama nova, e estar com a vida interior destruída. Ou até mesmo abalada. As verdadeiras mudanças e transformações começam dentro de você. Começam dentro de nós. E aquilo que vai acontecer ao nosso redor é a manifestação daquilo que já aconteceu em nós. Aquilo que vai acontecer ao teu entorno é a manifestação, é a materialização daquilo que já aconteceu no teu interior. O Senhor não está preocupado se nós vamos ter recursos ou não, porque Ele dispõe de todo o recurso. Mas Ele está preocupado se nós realmente estamos colocando a fé na coisa correta. Se a nossa edificação está firmada no fundamento correto. E a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento.